Eu estava dando aqui alguns números, esse número aqui, especialmente de 52 mil novos casos de HIV por ano, olha, preocupam, hein, doutora? Pois é, a gente vê uma tendência de crescimento, principalmente na população jovem, né, com os casos novos se concentrando principalmente em homens com idade entre 15 e 24 anos, né, e os novos casos de mulheres aí entre 15 e 45 anos de idade. Então, são números que deixam a gente bem preocupados mesmo. Então, o sexo não é nenhuma novidade, mas esse pessoal está começando na batalha, na lida do sexo mais cedo, doutora? Na verdade, a gente tem novos casos, né, em todas as faixas etárias, e a gente tem que aproveitar essa brecha da população mais jovem, né, que inicia atividade sexual e que está mais antenada nos meios de comunicação, né, que possam estar abertas aí à informação de maneira mais fácil, seja através das redes sociais, através dos programas de rádio, TV, a gente conseguir fazer campanhas que alcancem essa população que está mais antenada de maneira geral na informação. Bom dia, doutora. Eu acho que uma questão assim que a gente pouco fala, mas é a educação. Como que a senhora imagina que a educação nas escolas ela possa ser feita e como ela pode ajudar ao longo dos anos? Porque a gente vê que na adolescência já é um pouco mais difícil a abordagem, né? Existe uma maneira de abordar essa temática com crianças também? Olha, existe, a gente tem que estar sempre preparado, porque às vezes o questionamento parte delas, né? Então, eu acho que a gente reprimir esse tipo de questionamento, independente da idade, é sempre negativo, né? Quanto mais informação vinda de órgãos bem representados, com informações assertivas, considerando aí a escola, as famílias, rodas de conversa, a gente tem com certeza um ganho em prevenção, tanto para explicar sobre como acontece, né, como que a infecção se dá, mas também fortalecer as práticas de prevenção, né, então a escola pode ter métodos de ensino de meios de prevenção, seja através do uso do preservativo, da conversa sobre o número de parceiros, sobre a possibilidade de medicação quando feita sob supervisão médica, né? A gente sabe que hoje a PrEP, que é uma das principais estratégias de prevenção, já está disponível para adolescentes, né? Então, a partir de 15 anos de idade, pessoas com mais de 35 quilos que desejem, né, fazer o uso da PrEP, a gente sabe que é uma estratégia viável, possível, desde que muito bem acompanhada, né, por esses adolescentes num serviço de referência. Então, eu acho que em todas as esferas a gente tem possibilidade de abordar esses temas. PrEP que você citou é a profilaxia pré-exposição, né, doutor? Agora é o seguinte, a gente tem alguns ambientes teoricamente controlados, né, dentro de casa ou na escola. Agora, na minha época, por exemplo, a gente aprendia, sabe, não é nenhuma crítica aos meus pais ou aos pais daquela época, mas a gente acabava aprendendo na rua, né, com uns gibizinhos ali, ou algum amigo que contava alguma experiência. Agora, todo mundo tem um celular, como que você vai saber se a pessoa está procurando uma instrução de como se prevenir, como você falou, com o uso de preservativo, etc. Como ela vai saber se ela está buscando uma informação ou se não está caindo numa rede onde as pessoas, agora está cheio de maus elementos e de más pessoas que estão fazendo tráfico de adolescentes ou que estão trabalhando com pornografia mesmo infanto-juvenil, doutora? A rede social é um espaço muito aberto para qualquer tipo de golpe, né? Seja ele de qualquer modalidade, então, principalmente na população mais jovem, a gente espera que tenha a supervisão, né, dos pais responsáveis, né, que o uso de redes sociais seja o mais atrasado possível, né, para adolescentes e crianças, e que a gente consiga apresentar para eles os canais oficiais de recomendações, né? Então, a gente tem o site do Ministério da Saúde, onde a gente tem um manual completo sobre a disponibilidade, sobre como é feito, sobre onde procurar, né, os serviços de saúde que ofereçam conversas e informações verdadeiras, né, informações concretas com bastante segurança para que ele consiga se orientar da melhor maneira possível e não cair nesses canais que a gente vê hoje muito frequentemente de pessoas até com
um aspecto meio de charlatanismo, né? Ah, eu tenho a solução para isso, eu vou te apresentar um método infalível. Quando usa essas palavras, né? Quando tem muita certeza na informação de uma pessoa, você não conhece direito, mas que passa ali uma segurança muito importante, a gente tem que desconfiar, né? Mas eu acho que, sobretudo, ter essa supervisão dos pais e responsáveis, né? E se tiver essa curiosidade, né, de forma espontânea das crianças e adolescentes, que isso seja conversado, que a rede social seja supervisionada e que os canais de comunicação sejam conhecidos também pelos pais, né? Quando a gente acessa o site do Ministério da Saúde, a gente sabe que lá tem um canal extremamente sério, com toda a informação necessária, onde você deve procurar, quem é candidato, né, qual tipo de prevenção, onde estão as possibilidades de prevenção, se é uso de preservativo, se é PrEP, se é PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que a gente também pode falar um pouquinho, né, para quem que elas são candidatas, e se informar basicamente por aí, evitar esses canais desconhecidos, né, que passam uma segurança falsa. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Kassab, que é infectologista. Doutora, a gente está falando aqui dessa época de carnaval, né? Falando aqui, por exemplo, que o HIV ele é silencioso, né? Quais são os sintomas que o folião deve prestar atenção aí, principalmente nas semanas seguintes ao carnaval, né, doutora? Isso, o HIV geralmente ele tem um curso de doença que para a maior parte das pessoas sai como uma doença silenciosa, né? Então normalmente o que acontece é o seguinte: a gente, ao entrar em contato com o vírus sem ter uma exposição de risco, né? Sem nenhuma modalidade de prevenção, e entrar em contato com o vírus, ele vai ficar quietinho durante 10 a 14 dias, 2 semanas, né? E em 2 semanas o paciente pode apresentar um quadro muito parecido com uma gripe, né? Então, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, febre baixa, aparecimento de gânglios na região do pescoço, né? Que confunde bastante com a doença do beijo, que também é muito comum no carnaval, mas é uma doença benigna, né? Então, são esses sintomas que a gente deve ficar atento depois de 14 dias, e ele não aparece de forma frequente, às vezes ele passa imperceptível. E o paciente só vai conseguir saber que ele tem a doença pelo menos depois de 30 dias, quando ele fizer o primeiro teste. Então, a gente não pode colocar uma receita clara de sintomas. Olha, se você teve tal coisa, você pegou o HIV. A recomendação mais importante é a seguinte: se você teve uma exposição de risco sexual, seja por qualquer modalidade, sexo com penetração, sexo oral, um contato de risco com secreções genitais, que o teste seja feito depois de 30 dias dessa exposição, para que a gente possa fazer o diagnóstico no momento oportuno. Mas os sintomas básicos, né, iniciais, são esses que eu falei, depois de 14 dias da exposição, mas que para a maioria das pessoas passa imperceptível. E mesmo fazendo todo esse acompanhamento, é ideal que essa pessoa não tome ali os comprimidos e saia e nunca mais volte ao médico. É um acompanhamento que deve ser feito por um tempo prolongado, não é, doutora? Aqui em Campinas, onde buscar esse tratamento? Então, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela é feita em algumas modalidades. A principal delas é a tomada de um comprimido diário, né? Como eu falei, está disponível para qualquer pessoa que tenha a intenção de se proteger, qualquer pessoa acima de 15 anos com mais de 35 quilos, ela é candidata a essa modalidade de prevenção, mas a gente também sempre reforça que outras modalidades de prevenção estejam presentes, como o uso do preservativo. Não é porque o paciente está usando a PrEP que ele deve deixar de usar o preservativo, até porque tem outras doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser assintomáticas e só se manifestarem depois. Então, para o paciente que usar esses comprimidos, ele tem que estar orientado que ele não é tomar o comprimido e poder ter relação sem o preservativo ou de risco para prevenir o HIV. Precisa de um tempo até a medicação estar circulando nos níveis sanguíneos, né, nos níveis celulares, para que esse paciente esteja protegido. Então, a partir do momento que ele começa o uso da PrEP, primeiro, ele tem que ter um teste para HIV negativo, provando que ele não tem HIV, né, pelo menos nos 7 dias anteriormente ao uso da medicação. Começou a medicação, ele vai ficar acompanhando os primeiros 30 dias no serviço de saúde, né, ele vai ter um retorno em 30 dias, e senão ele não consegue pegar novamente a medicação, porque para fazer essa retirada de medicação, ele precisa ter testes negativos. Então, não é tomar a PrEP e sair.
para ele conseguir retirar um novo lote de medicação e ficar em uso contínuo, ele vai ter que estar retido no serviço de saúde, o que é mais uma modalidade de prevenção, porque uma vez que ele está retido no serviço de saúde, né, que ele está acompanhando esse processo, ele também está sendo testado para outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, o pacote da PrEP é um pacote muito completo, de muita segurança, que orienta, que aconselha o paciente, que informa sobre outras infecções sexualmente transmissíveis, e hoje em Campinas, ele está sendo, assim, a gente tem alguns lugares de dispensação, mas o principal deles é no Centro de Referência de HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ele é localizado ali no centro, né, o nome desse centro é ANDA, e a gente também tem alguns postos de saúde dispensando essa medicação. Se eu não me engano, no total são 12 em Campinas, né, a relação completa está na internet, e a gente preconiza que essa medicação seja sempre dispensada por um médico. Em alguns locais ela pode ser feita por enfermagem, né, nesses centros de referência, mas é extremamente acessível, então quem quiser que consiga se informar através dessa relação de unidades básicas de saúde, mas também principalmente ali na região do centro de Campinas, no centro de referência de DST-AIDS. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Kassab, que é infectologista. Doutora, agora teria algum outro tipo de doença? A gente está falando muito da PrEP, né? Existe algum tipo de doença que a PrEP não cobre, que costumam ter picos de contágio logo após o carnaval? Sim, como eu falei, a PrEP é uma modalidade de proteção contra o HIV somente, né? Então a gente tem outras doenças muito preocupantes, como a sífilis, que está sempre em alta, né? Em qualquer momento, no carnaval principalmente, mas é uma epidemia que a gente não consegue controlar há anos, né? A gente vê números desoladores. E é uma doença que tem cura, né? A gente trata de maneira fácil, e é um pouco dolorido, porque a medicação é intramuscular, mas normalmente as pessoas não se deixam bater por isso. Então, o número de infecções é muito alto sempre. No carnaval, a gente vê isso aumentar. Outras infecções sexualmente transmissíveis, como infecção por gonococo, né? Tradicionalmente chamadas de gonorreia, clamídia, que também pode fazer um quadro de uretrite, e hepatite B, hepatite C, hepatite A, são doenças que a gente deve estar preocupado. E assim, tem uma coisa também muito importante no cenário da PrEP, que é o indivíduo que começa a fazer a PrEP, ele é testado para todas essas doenças, e se ele não tiver tido essas doenças, né, como hepatite A, hepatite B, ele ganha a vacinação, né, na rede básica. Então, são doenças que a gente tem que ficar bastante de olho, porque elas também têm a mesma via de transmissão, principalmente sexualmente, por via sexual. O HPV, assim como o HIV, é uma doença silenciosa e, principalmente em nós mulheres, às vezes ela demora alguns anos para se manifestar. E aí, doutora, é um período também de alta transmissão, período do carnaval, e como se proteger também nesse caso e como procurar ajuda, se existe algum sintoma silencioso que a gente consegue verificar e procurar uma ajuda instantaneamente? Isso, o HPV a gente tem vários tipos, né? Tem alguns deles que são mais ligados à ocorrência de câncer de colo de útero, né, em mulheres, que é, assim, totalmente ligado, e alguns deles não tem tanto risco para evolução para câncer, mas evolui para verrugas genitais. Então, o aparecimento de qualquer lesão na região genital, oral, o paciente deve procurar, né, o serviço médico para avaliação. As verrugas do HPV são muito típicas, mas também a gente tem uma boa notícia, né? A vacina do HPV, ela foi recentemente ampliada ao público-alvo dela, está disponível no SUS para adolescentes, e para usuários de PrEP, novamente, mais uma estratégia bacana e ampla, né, da PrEP, que é os indivíduos que usam PrEP eles podem tomar a vacina do HPV na rede básica, estando em uso de PrEP. Então, a partir do momento que ele começa o uso de PrEP, ele também tem direito à vacina na rede pública, numa faixa etária mais expandida, de 15 a 45 anos. Aqueles usuários têm direito a essa vacina, que é uma vacina fantástica, né? Porque além de proteger contra a forma verrucosa da doença, que faz verruga na região genital, também protege contra as cepas que fazem câncer de colo de útero, de pênis, de ânus, de boca. E a outra modalidade de prevenção, a vacina com certeza deve ser aí super louvada, mas a outra modalidade de prevenção é o preservativo.
né? Então, o preservativo ele vai proteger contra o HPV, contra a sífilis, contra a clamídia, contra gonococo, contra a hepatite A, contra a hepatite B. Então, é sempre importante a gente fazer a prevenção combinada. Quanto mais métodos de prevenção esse paciente puder usar, melhor. Partindo do preservativo, doutora, partindo desse, a pessoa já sai na frente no quesito prevenção? Já que já estamos falando de carnaval, vamos falar de quesito, né? Com certeza, o preservativo de todas as modalidades de prevenção, ele é o que protege contra o maior número de doenças, né? Contra todas essas que a gente abordou, o preservativo, desde que usado da maneira correta, ele é o mais abrangente em termos de prevenção. A questão é que a gente vê por estudos brasileiros, internacionais também, que a taxa de adesão ao uso correto do preservativo é muito baixa. Então, por isso que a gente sempre reforça que a estratégia de prevenção ela deve ser sempre combinada. Às vezes, se usou o preservativo da forma errada, ou o preservativo furou, ou esqueceu, ou está fora da validade, você tem ali pelo menos uma outra modalidade que é uso de PrEP, uso de PEP, que é a medicação que eu tomo depois de uma relação de risco, que protege contra o HIV, né? Vacinação, então, assim, é um pacote de medidas que a gente deve fazer e que qualquer unidade básica de saúde está apta a orientar essas pessoas que queiram se beneficiar. Doutora, principalmente nós mulheres, a gente fica muito atenta com algumas mudanças no nosso corpo. Todo corrimento genital, ele pode ser um indicativo de uma IST? Olha, a gente fala que normalmente quem pega uma IST está aberto para pegar várias, né? O canal é o mesmo, né? A via de transmissão é a mesma. A gente tem alguns corrimentos genitais que não são considerados ISTs, né? A mulher pode ter um corrimento fisiológico, pode ter um corrimento atrelado à mudança de ciclo, mas a maioria deles normalmente indica algum patógeno na região genital, né? Então a gente tem desde etiologias mais simples, como a candidíase, que não necessariamente pode estar ligado à atividade sexual, né? A gente vê candidíase vaginal, por exemplo, em pessoas que não têm vida sexual ativa, né? Mas algumas outras modalidades de corrimento, né? Principalmente se muda muito o aspecto, o odor, é recomendável que se passe por uma avaliação médica para fazer essa avaliação, e o bom é que além de fazer a avaliação da queixa inicial, a gente já faz a testagem completa para todas as outras doenças, né? Isso é muito bom. A gente está sempre dizendo aqui que o carnaval vai acabar, mas o mundo não vai acabar hoje. Eu queria que você deixasse um recado aí para os jovens, para as pessoas que vão brincar o carnaval, brincar, se divertir bastante, mas com responsabilidade, doutora. Exatamente, a gente não pode fazer nenhuma recomendação negativa desse momento só pelo risco de adquirir doenças, né? A gente sabe que hoje tem muitas modalidades de prevenção, elas estão acessíveis por canais oficiais do Ministério da Saúde, da Prefeitura de Campinas, e muito bem espalhadas por vários serviços pela cidade. Não é porque um serviço não oferece uma modalidade de prevenção como a PrEP que ele não pode fazer o aconselhamento dessas pessoas, né? Então, para os pais de jovens e adolescentes que conversem sobre isso com seus filhos nesse momento, né, e que busquem os canais de informação e todas as possibilidades de prevenção nesses centros. No centro de saúde existe preservativo, sempre tem uma caixinha com preservativos, lubrificantes, folhetos, autoteste para que o paciente possa se testar, né? Para HIV a gente tem autoteste de fluido oral. Então, procurem esses centros, fale com o médico, com o enfermeiro, gestor, para que você possa ter a recomendação da maneira mais acessível possível. A gente tem isso de forma gratuita, né, no serviço de saúde, então não tem por que a gente não querer se informar da maneira certa e garantir essa proteção através de vacinação, preservativo e medicação gratuita para a população elegível. Doutora Maria Kassab, infectologista do Laboratório Francesc, muito obrigado pelos conhecimentos que você compartilhou conosco, muito obrigado. Tenho certeza que o ouvinte do Manhã Bandeirantes ficou muito tranquilo, ficou mais tranquilo com essas informações, que vai se proteger. E volte sempre, viu, doutora? Obrigada, eu agradeço. Bom fim de feriado para vocês.